Olá, mais uma vez nós estamos com vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na vida da sua família. É um momento de reflexão, de meditação, de estudo da palavra. Desejo e peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração nesse momento. O texto que nós vamos ler, o versículo, é Mateus capítulo 20, versículo 28, e nos fala o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós vamos falar sobre o maravilhoso resgate de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos começar como introdução a seguinte palavra. Suponhamos que você é um pintor famoso e você acaba de pintar um quadro maravilhoso. E você diz: isso aqui é obra-prima, é a minha obra-prima. Nunca pintei algo como essa pintura que acabo de fazer. E você então sai e vem alguém, pega uma tinta diferente e rabisca a sua obra-prima. É evidente que você não vai gostar e vai ficar triste também por esta razão. E então foi assim que aconteceu com a criação de Deus. Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim, sem pecado, e embora com a possibilidade de pecar, mas então veio o diabo e levou o homem, levou Adão e Eva a pecar, a desviar do propósito de Deus. Então Adão era a obra-prima. Deus criou todas as coisas e quando ele criava ele dizia: isto é bom. Mas quando criou o homem ele disse: isso é muito bom. Foi a obra-prima de Deus. E o diabo então estragou esta obra, introduzindo na vida de Adão e Eva o pecado que chegou até nós. E por isto o homem ficou sujeito a muitas coisas nesse mundo. Ele é dominado, dirigido por tantas coisas. Ele é refém de muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. O homem refém de pelo menos 5 coisas que ele não pode evitar, a não ser que tenha Cristo na sua vida. Primeiro, nós vamos ver que o homem tornou-se refém do seu próprio modo de vida, a sua maneira de viver. Ele então passou a partir do pecado, ou quando nasce, ele já nasce em pecado e ele vai então viver a sua vida. Se ele não for ensinado a respeito de Jesus, se ele não receber, não encontrar Jesus, ele vai viver uma vida vã, ele vai entrar por um caminho errado. E então é por isso que nós vemos por aí tantas coisas ruins acontecendo na vida das pessoas, tanta destruição, porque o homem é refém da sua filosofia de vida, da escolha que ele faz para viver então a sua vida. Paulo escreve aos Romanos 7:18, falando a respeito dele, o homem que era Paulo. Ele diz: porque nem mesmo o compreendo o meu próprio modo de agir, diz Paulo, o homem, pois não faço o que refiro ou prefiro, e sim o que detesto. Então ele diz: olha,
há um estilo de vida em mim que eu, embora tenha abandonado, mas ele está sempre fustigando a minha vida para que eu volte a viver no mundo. O homem é refém desta filosofia, desse modo de vida que ele então tem por causa do homem natural. E Paulo estava referindo ao homem natural, à sua carne. Ele disse, eu muitas vezes não faço aquilo que eu prefiro, aquilo que eu devo fazer, mas eu estou sempre fazendo aquilo que eu detesto, que eu não quero e sei que é algo errado. Lemos também ainda que a palavra de Deus nos fala o seguinte, sabendo que não foi mediante o apóstolo Pedro falando, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por uma tradição nós recebemos dos nossos pais. Mas ele diz, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós fomos então resgatados, podemos ser resgatados dessa nossa vã maneira de viver, porque o homem então ele é refém do seu modo de vida, da escolha que ele faz, ele se torna escravo do pecado e ele então precisa do resgate de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue de Cristo então nos resgata desta vã maneira de vida que nós escolhemos quando chegamos a esse mundo. Em segundo lugar, o homem se tornou refém do pecado. Ele hoje é refém do pecado. E nós lemos em João 8, 33 a 35, respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então ele mostra que o pecado escraviza o homem e leva o homem para distante de Deus e faz com que ele não procure a Deus para se tornar filho de Deus, porque ele precisa disso. Por isso que Jesus, continuando o texto, versículo 32, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas muitas vezes o homem é escravo do pecado, está dominado pelo pecado. E diz ainda Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então Cristo, ele morreu para tirar os pecados de muitos, daqueles que creem, daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Não é todos, porque a Bíblia diz, quem creu na nossa pregação, quem deu crédito à mensagem, então muitos não vão dar crédito, vão continuar como escravos do pecado, porque amam essa escolha, essa vida que está vivendo. Em terceiro lugar, o homem tornou-se refém do diabo. Nós lemos o apóstolo Paulo falando que Cristo, quando morreu na cruz, quando ele então levou os nossos pecados ali na cruz,
ele também lá com sua morte, ele invadiu o império das trevas, e ele, próprio Jesus, disse que ele é mais valente do que o próprio diabo. Então invadiu o império das trevas e ele tira de lá aqueles que estão dominados pelo próprio diabo e resgata essas vidas e leva para o seu reino. Então Jesus Cristo, ele veio para resgatar o homem do império das trevas, cujo imperador é o diabo, que acorrenta as pessoas, fecha as pessoas, e Jesus entra e resgata essas vidas. Por isso nós lemos em Efésios 2:2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o diabo domina as pessoas, ele opera nas vidas sem Cristo, sem Deus, sem salvação, e leva essas pessoas a fazer o que ele quer. Por isso que Cristo então resgata. Paulo escreve Colossenses 1:13 o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O Filho que Deus ama, então, ele, através dele, ele nos resgata e transporta, Deus nos resgata e nos transporta para o reino de amor, o reino de Cristo Jesus. Em 1 João 3:8, nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para desfazer o pecado, o domínio, a escravidão do diabo na vida das pessoas. Por isso que ele veio para cancelar essas obras, esse domínio, esse império do diabo na vida das pessoas. Em quarto lugar, o homem tornou-se refém da morte física e espiritual. Paulo escreve em Romanos 7:11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então existe na palavra de Deus dois tipos de morte. A primeira é a morte física. Todos nós morremos, não há jeito de escapar disso, somos refém dessa verdade, porque o pecado está na nossa carne. Embora Deus tenha nos resgatado espiritualmente, nos purificado o nosso espírito, nos dado um espírito novo que nos tornou filho de Deus, e agora a nossa carne ainda peca, ainda é pecadora, e ela não vai se arrepender, se converter para deixar o pecado. Por isso que nós lutamos, nosso espírito luta com a nossa carne, para que ela não faça aquilo que ela quer fazer na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo aqui, né? O pecado me enganou e eu morri. Então o corpo vai morrer porque ele é pecador, ele vai ser punido por isso. Mas Jesus então na sua volta vai nos dar um outro corpo sem pecado, corpo espiritual. E a segunda morte, nós podemos falar sobre a morte espiritual. O homem foi feito para viver com Deus e para Deus. E ele então agora se tornou, por causa do pecado, refém do diabo, lá no império das trevas. E então há uma morte espiritual que é a separação do espírito do homem de Deus. Quando Jesus Cristo vier, diz a Bíblia, ele vai
mandar aqueles que não creram nele, né, porque eles estão debaixo da ira de Deus, e eles vão então para o inferno definitivo, né, que a Bíblia fala. E isto é a segunda morte. Ele foi feito para viver com Deus, agora ele vai viver separado de Deus, porque morte é separação. Quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que Deus vinha no jardim e conversava com o homem. Sem pecado, ali estava, tinha esse privilégio. Pecou, Deus expulsou de lá o homem, porque ele não ia mais conversar com o homem no seu pecado. Por isso que Jesus veio para trazer a graça, a misericórdia, para nos libertar então do diabo. E Paulo, escrevendo aos Efésios 2:1, ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Cristo nos dá vida, nos livra da morte física. Um dia, quando ele voltar, vamos ressuscitar. Nos livra da morte eterna, nos dando uma vida eterna para viver com ele na eternidade. Paulo escrevendo em Romanos 7:24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então esse corpo vai morrer. E nós temos que crer em Cristo para receber um espírito novo, uma vida nova, para que nós não possamos ir para a eternidade separado de Deus. Isto é a morte espiritual, porque Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em quinto lugar, o homem tornou-se refém da condenação eterna. Então, o homem nasce e caminha em direção à condenação eterna. No seu viver, ele precisa encontrar com Jesus, ele precisa ter acesso à verdade de Jesus, conhecer a Jesus e o aceitar como Senhor e Salvador, para que ele então possa ser libertado dessa condenação eterna. E nós lemos em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o homem é refém da condenação. Ele nasce em pecado, cresce em pecado, e ele não pode morrer em pecado. Ele precisa crer em Cristo para poder se libertar dessa condenação eterna, porque é a condenação que Deus estabeleceu para aqueles que vivem no pecado e para o pecado. Então, nós lemos Paulo falando em Romanos 8:1 e 2 sobre a libertação de Cristo desta condenação eterna. Ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação eterna para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que Cristo está neles. Então, é preciso ter Jesus para ser libertado da condenação eterna. Concluindo, Mateus 16:18, nós lemos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a agência de Cristo, onde ele salva as pessoas, coloca no seu reino e as pessoas servem a ele na igreja. Por isso as pessoas precisam de Cristo para se libertar. Eles são refém do próprio modo de vida, são refém do pecado, são refém do diabo, são refém então da morte física e espiritual e são refém da condenação eterna. Por isso só Cristo pode libertar. Por isso que Jesus diz, se pois
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que você possa pensar sobre isto e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ser livre, para você se libertar de tudo isto na sua vida e ter agora o privilégio, a certeza, a viva esperança de vida eterna. Que Deus te abençoe nesse momento.